bem, Aleide, muito obrigada. A gente vai bater um papo aqui sobre um assunto, que é um assunto que atravessa, né, esse momento com tantos dilemas, né? E, ao mesmo tempo, assim, nunca foi tão presente, tão quente esse assunto, que é sobre a sexualidade da mulher. Chega, você respirou. Aleide Tavares. Muito obrigada por aceitar bater esse papo comigo, essa conversa, que eu tenho certeza que tem muita mulher que gostaria de um tantinho assim da sua atenção. Eu que agradeço o convite, Yolanda. É um prazer enorme estar aqui com você e acompanho você nas redes sociais e já parabenizo pelas informações que você leva ao público, porque se por um lado a internet tem um lado bom de levar informação, traz um perigo, que é a mal informação, não é? Então, muitos agravos de saúde, eles são decorrentes de falta de informação ou de má informação. E com a sexualidade não é diferente, né? São vários tabus que muitas vezes lá nas redes sociais esses tabus são cada vez mais perpetuados, o que traz mais e mais ainda sofrimento para as mulheres e que muitas vezes não se sentem à vontade para falar isso com os seus médicos, com os seus ginecologistas. Aleide, todo ginecologista sabe orientar sobre os problemas relacionados à sexualidade? Yolanda, deveria saber. Deveria saber porque o ginecologista é o médico da mulher, né? Então, o ginecologista deveria conseguir criar um ambiente de segurança para que a mulher se sinta à vontade para falar de um assunto que muitas vezes ela não consegue falar nem com o próprio parceiro ou parceira, né? E aí, às vezes, o ginecologista ele evita até tocar nesse assunto porque também muitas vezes tem alguns entraves pessoais e ela vai falar sobre isso, de repente é o que eu também tenho dificuldade, ou porque às vezes a consulta possa ser que se prolongue e se prolonga mesmo, mas por outro lado é um enorme benefício para a mulher. Isso traz qualidade de vida, né? Então muitas vezes a gente oportunizar que essa mulher fale de muitas vezes um sofrimento que vem com ela há anos, é libertá-la e viver uma vida com mais qualidade, com mais... A saúde sexual é um pilar da qualidade de vida, né? A própria OMS reconhece isso. Então, acho que a gente tem esse potencial. Deveríamos dar mais atenção às queixas sexuais. Criar um ambiente para que ela se sinta à vontade para falar sobre a sua sexualidade. Muito bem. Aleide, você é uma médica diferenciada, você é PhD, você é coordenadora de residência médica, você forma muitos ginecologistas. Você tem notado mudança na cabecinha dos novos médicos, daqueles que se propõem a fazer a sua formação em ginecologia, a cuidar da saúde das mulheres? Eu noto, né, a grande influência das redes sociais, assim, mudando e alterando o foco de várias coisas. Então, é como se a gente tivesse saído de um patamar onde a gente tinha todo um tabu e, de repente, tá, você é quase que obrigado a ouvir tudo que é profissional de saúde, né, dando dicas sobre sexualidade, Então a gente se depara muito com isso em redes sociais. Isso. E aí, como é que fica isso para desenvolver esses médicos jovens? Como é que você está tendo esse tipo de espaço com essas cabecinhas que vão chegando, a gente já está agora educando médicos que são da geração Z, né? E eles são outra realidade, né? Eles nasceram no mundo da internet, né? Eles já nasceram com a internet, eles lidam com redes sociais com a maior facilidade, sabe as características de cada um. Essa influência tem ditado muita coisa na conduta desses novos médicos? Sim, sem dúvida. A internet, como eu disse, é muito acessível, traz muita informação. A grande questão é
saber identificar a informação de qualidade, a informação que de fato tem um mínimo de evidência científica e não intensificar os tabus, não é? É importante a gente levar a informação de qualidade com evidência científica e não intensificar tabus, né? Então a gente às vezes se depara com influenciadores, com muitos seguidores, perpetuando questões que na verdade a gente tem que desmistificar e não intensificar, como por exemplo a questão do pompoarismo, que é importante para a mulher, fortalece períneo, melhora a qualidade da consciência corporal e que muitas vezes, quando é estimulado por esses profissionais, o foco é melhorar o prazer do parceiro. Não, tá errado. Enquanto que o parceiro, o homem, ele se preocupa com o prazer dele e que por muito tempo a mulher focou no prazer do homem, a relação sexual se resumia a isso, ao prazer do homem. Era o homem pensando no prazer dele e a mulher pensando no prazer do homem. Como é que, em pleno século XXI, eu vou perpetuar que o importante na relação sexual é o prazer masculino? Isso só vai intensificar e só vai reforçar a questão do sofrimento da mulher, né? No foco do prazer, que está deslocado, tá para o homem. Uhum. Se essa mulher chega para você e diz assim, olha, doutora, eu quero aprender, eu quero utilizar as técnicas de pompoarismo, né? Que é para melhorar a minha relação sexual. O que você diria? Eu vou incentivar, mas que ela tenha consciência de que isso vai melhorar o prazer sexual dela. Ok, isso pode até eventualmente melhorar o do homem também, mas não é o foco. O foco é ela ter uma melhor consciência corporal, melhorar até mesmo a questão da musculatura do períneo, que também vai ser benéfico para outras questões, como por exemplo a questão da incontinência urinária, certo? Entendi. Mas é uma ginástica. Ela é tá uma botando... ginástica. O pompoarismo é a academia moderna, né? De fortalecer a musculatura perineal, que é, na verdade, o caminho físico, né? O principal caminho físico para o prazer, né? Mas ele vai bem além disso, né? O prazer da mulher, eu fico brincando, eu digo assim, a mulher, ela tem que estar com a roupa limpa, a casa arrumada, os filhos dormindo, ela tem que saber toda a programação da vida dela amanhã, para ela, enfim, ir querer transar. Aí o homem não, ele transa se o boleto está atrasado, ele transa se recebeu o pagamento, ele transa se não recebeu. Faz sexo para ficar ele bem, transa, né? Entendeu? Então ele tem que estar atualizado com o sexo, porque ali parece que ele suporta as coisas tudo. A mulher não, ela é bem diferente, muito diferente os objetivos. E aí, essa mulher de hoje, ela se cobra muito ser boa na cama para segurar seus parceiros? Sem dúvida, existe essa pressão, né? Mais uma pressão aí no rol, no checklist da mulher. E essa pressão dela ter uma performance sexual está cada vez mais forte, inclusive com a questão das redes sociais, né? Como a gente estava falando há pouco, de estimular o pompoarismo para melhorar o prazer sexual do parceiro. Está errado, está completamente errado, não é? Se a mulher já, durante todos esses anos, sempre teve o seu prazer sexual colocado em segundo plano. E aí, como é que a gente vai reforçar isso? Tá errado. Outro ponto que você colocou... da cobrança. Da cobrança. Sem dúvida nenhuma. Existe essa cobrança, e essa cobrança ela é tanto na questão da performance, quanto na questão de um padrão de beleza corporal, que agora vai além do cabelo, do rosto, da maquiagem, vai na estética íntima. Preenchimento de vulva, clareamento, e aí é uma infinidade de opções. Gente, isso não consegue sustentar nenhum relacionamento. Isso não é a base da felicidade. A base da felicidade é você compartilhar momentos com a pessoa que você se sente bem, que você acha legal conversar, aquela pessoa com quem você pode contar quando está angustiada, de saber que tem de fato um parceiro, né? De se divertir juntos,
de ter momentos de lazer juntos e na hora da relação sexual também ter prazer igualmente, né? Não só o prazer focado no prazer masculino, né? Mulher e homem têm o prazer sexual e ser colocado isso como algo importante, não é? Você acredita que sexo segura casamento, Aleide? Não. O sexo ele é muito importante, né? Eu acho que a relação conjugal ele tem dois pilares. Um pilar é a amizade, a cumplicidade, de fato é a parceria, o companheirismo, é um pilar importantíssimo. E o outro pilar é o sexo, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente tem um relacionamento em que tem muita amizade e tem pouco sexo, a gente tem esse relacionamento com amigos, não é? São os amigos, a gente tem uma relação de confiança, uma relação legal, de parceria, mas isso é um relacionamento de amizade, são amigos. Um relacionamento conjugal é necessário que se tenha o sexo como algo até para fortalecer esse vínculo, né? Então, os dois pilares são importantes no relacionamento conjugal. Bem como se a gente pensar em um casal que a relação ela se baseia apenas no contato sexual, também é fragilizado, porque sexo você pode ter com qualquer pessoa. Então, não vai. Que diferença tem ter sexo com A ou com B, se eu estou ali só pelo sexo, não é? Então, o sexo, ele é importante, mas se a gente está falando de uma relação conjugal plena, os dois pilares são igualmente importantes. A amizade, a parceria, o companheirismo e o sexo. Falando de saúde da mulher, então a gente, é claro que a gente, atendendo mulher esse tempo todo, a gente entende que isso também faz parte da saúde dela. Então, se ela tem uma vida sexual plena e feliz, ela normalmente é uma mulher mais forte para encarar os solavancos da vida, né? E aí mas isso não é bem uma realidade e talvez até da maioria, né? Nem sempre também ela conta com um parceiro compreensivo que tenha esse olhar para que, se a mulher está tendo prazer, se a mulher está bem, se ela está satisfeita, se ela está realizada, se ela está gostando do sexo com ele, evidentemente tem um feedback e ele também vai ficar muito mais satisfeito com esse relacionamento. Nem sempre a mulher tem isso. E a gente tem um tabu muito grande quanto à questão que eu diria que faz parte também, em dado momento, do autoconhecimento. Então, a mulher não se toca. Ela não se toca, bem como ela não toca o parceiro. E eu acho que os homens têm muito essa carência, né, de serem tocados, porque a mulher tem muito esse negócio, né, de não se entregar desse jeito, de uma forma mais ativa. Ela às vezes até assusta um pouco, ou ela acha que assusta. O grande caminho é a mulher quebrar essas barreiras e começar a se conhecer. E daí veio o interesse da masturbação. A masturbação ainda é um tabu. Como é que é isso? Sem dúvida, Yolanda, é um grande tabu. Vamos tentar imaginar aí a cronologia do desenvolvimento, né? Dos meninos e das meninas. Quando se é criança, um menino quando se toca porque está descobrindo o corpo lá com seus 4, 5 anos, é imaginável que chegue um familiar ou pai e diga: olha, meu filho é macho. Se o mesmo acontece com a menina, se ela se toca, não vai faltar alguém para chegar e dizer: tira a mão daí que isso é feio. Isso eu estou falando da infância. E esse comportamento em que se estimula a sexualidade masculina e se reprime a feminina, isso perpetua por todas as fases da vida da mulher e dos homens, o que não é bom. Inclusive, também não é bom para o homem. Isso é uma deseducação sexual, né? Porque, por um lado, para a questão masculina, cria-se uma pressão de que ele tem que estar sempre pronto para o sexo, de que ele não pode ter uma falha de ereção, gera uma cobrança, uma ansiedade, de estar sempre pronto para o sexo. E para a mulher é aquela educação que é oposta a isso, é uma educação sexual castradora mesmo, né? De que o sexo é visto como para a apropriação, que é
é feio, é pecado se feito fora de um casamento, que isso é coisa de puta, não é? E aí a mulher ela vai crescendo com esses conceitos na cabeça e lá na frente, quando ela se encontra no primeiro encontro sexual, todas essas questões, esses tabus, eles ficam ali, né? Entranhados na cabeça. E sem dúvida nenhuma, isso vai interferir no prazer sexual, na questão de viver a sexualidade. E enquanto que na adolescência a masturbação do menino, do adolescente, é vista como forma muito natural, né, entre os amigos, né? Eu já escutei histórias do tipo de meninos, adolescentes, marcarem encontro para verem filme pornô e ver quem é que tem uma ejaculação mais forte, né? Competição de ejaculação. E quem é que vai imaginar um encontro de meninas assim? não tem nem como pensar nem de longe. Nem de longe, né? É justamente o oposto. É justamente o oposto de que é feio, de que é pecado. E ainda vem mais a questão de que vai doer e vai sangrar. Poxa, quem é que vai querer um negócio desse? Pois é. Não é? E aí, nessa questão de conhecer o corpo, a mulher ela não se toca, ela não conhece o corpo dela. Eu falo muito para as mulheres que eu acompanho, que eu digo, olha, o corpo é teu. Você tem que pedir permissão a quem para tocar? Mas é como se tudo aquilo que ela ouviu durante toda a vida fosse um impedimento. Que ela estivesse fazendo algo errado. Isso. Se, do ponto de vista social, né, os comportamentos são o esperado do comportamento sexual de meninos e meninas, é tão diferente. Por outro lado, tem uma questão que está se encontrando muito. Do mesmo jeito que as mulheres estão perdendo muito precocemente a capacidade reprodutiva, entrando na menopausa muito cedo, é um fenômeno que tem acontecido no mundo todo, me corrija se eu estiver errada. Isso. Os meninos também estão sofrendo disso, porque os homens, eles estão perdendo a ereção muito jovens. Né? Então, assim, o estilo de vida, né? Esse estilo de vida moderno, ele está tendo, infelizmente, esse efeito tanto nos homens como nas mulheres, né? E aí é outra coisa muito sofrida que a gente vê em consultório, né? O homem perdendo a ereção, né? Não conseguindo a penetração adequadamente, né? E bota a culpa na parceira. E esse é um caminho muito utilizado pelos homens. Diz assim, também você não ajuda? Também você não ajuda? E facilmente a mulher aceita essa culpa. Né? Mas assim, ele passou a vida toda onde ele estava centrado na penetração e agora ele está ficando sem a capacidade de ereção, né? Então, assim, ora, ela não foi culpada até então de ele ter ereção. Agora ela é culpada de ele não ter ereção. Não é verdade? É verdade. É uma coisa, a gente vê muito isso, sim, né? Sim. Eu trato mulheres com câncer ginecológico e muitas vezes elas perdem a vagina no processo, né? E a gente tem toda uma... Veja, além desse enfrentamento, a gente precisa lidar com uma questão muito difícil, que é... Tá? Para como às vezes mulheres jovens, 34, 35 anos, como é que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente ajuda essa mulher? Aí é que todo o processo de assistência que a gente está fazendo com ela se depara com toda essa muralha de tabus. Tá? E muitas vezes ela perde o casamento porque a relação é centrada na penetração vaginal, pura e simplesmente. Acabou aquilo, acabou o casamento, acabou tudo. E outra situação, e aí eu queria ver o seu olhar nisso daí, é quando a mulher resgatou a vagina no tratamento, mas é uma vagina que passou por uma radiação, então ela está fibrosada, precisa fazer exercícios ali, né? Aí a mulher, às vezes com parceiro até, ela precisa fazer dilatação vaginal. E aí a gente passa, quando ela não se adapta aos dilatadores,
né? Chega um momento que eu digo, minha filha, vá no sex shop. Aí você diz assim, eu preciso de um brinquedinho. E aí o pessoal vai, né? Não, pelo amor de Deus, doutor. Não, de jeito nenhum. Então, assim, é um processo, mas aquilo dali é o que faria ela resgatar em dado momento. Então, assim, lidar com os brinquedinhos, lidar com o autoconhecimento, lidar com a masturbação, é tudo muito complicado. Como é que a mulherada que vai para você lida com essa questão de masturbação, usa ou não dos brinquedinhos? Como é que é? E essas mulheres são casadas, não são casadas, têm companheiros? A grande maioria das mulheres, elas têm uma resistência com a questão da masturbação. É um grande tabu ainda hoje em dia. E tem muito da questão do sexo realmente ele ser restrito à penetração, o encontro pênis-vagina. E aí as mulheres, elas ficam numa angústia porque a gente sabe da importância do clitóris para o prazer sexual, para o orgasmo feminino. Né? Mais uma vez, fazendo um paralelo entre a sexualidade masculina e a feminina, a gente não consegue imaginar nesse mundo que ninguém saiba, entre homens e mulheres, que para o homem ter um orgasmo é preciso estimular o pênis. Mas muitas mulheres e muitos homens não sabem que para a mulher ter um orgasmo é necessário estimular o clitóris. E muitas chegam para o consultório, inclusive com essa queixa. Doutora, é porque eu só consigo ter orgasmo se tocar lá. Aí eu lá onde? Aí eu vou, mostro. Eu tenho um modelo anatômico, né? No clitóris. Eu só consigo ter orgasmo se for tocando aí. Aí eu explico todo, assim, a gente tem esse papel, né, da educação sexual, de passar a informação correta, e eu explico que, da mesma forma que o pênis é importante para o orgasmo do homem, é o clitóris que é, e não a vagina. Apenas 5% das mulheres conseguem ter orgasmo com a penetração vaginal. E isso aí, considerando que com a penetração vaginal existe um estímulo indireto do clitóris, né? Isso. Pelos braços do clitóris que envolve ali a entrada da vagina. Então o clitóris ele não está fora do processo do orgasmo. Inclusive, quando a mulher fala, eu tenho orgasmo só com a penetração. Mas não é só o estímulo da vagina, é o estímulo da vagina e indiretamente do clitóris. E aí, para essas mulheres, ela tem um orgasmo em que é necessário, veja que absurdo, né? Ela tem um orgasmo em que é necessário estimular o clitóris. Isso é motivo dela se sentir inferior, dela se sentir menor, porque ela acha que o orgasmo deveria vir só com a penetração da vagina. E que é um conceito muito antigo, né, introduzido desde a época de Freud, né, em 1905, em que ele coloca que, inicialmente, a mulher tem o orgasmo com o estímulo do clitóris, e quando ela vai atingindo a maturidade sexual, esse orgasmo ele se desloca para a vagina, colocando aí a importância do pênis como sendo central no orgasmo feminino, no prazer sexual feminino. Como assim? Para a mulher ter orgasmo tem que ter o pênis na vagina. E aí, anos depois, vem digamos assim, um reforço disso, com a ideia do ponto G, na vagina. Que hoje em dia já foram feitos vários exames de ressonância, de eletroestimulação, e esse ponto G, na verdade, ele não existe. Mas foi um reforço da questão da importância do estímulo da vagina através do pênis para o prazer feminino. Uhum. E as mulheres, quando elas percebem que para ela ter um orgasmo tem que estimular o clitóris, isso para ela é motivo dela se sentir inferior, dela se sentir envergonhada. E aí eu vou desconstruir toda essa ideia de dizer, sim, claro, você consegue imaginar seu parceiro ter orgasmo sem que estimule o pênis? É igual, são órgãos que são, digamos assim, semelhantes, né, do ponto de vista de sexualidade. Sexualidade adoecida é sim um problema de saúde, mas isso é abrangido pelo sistema público no nosso país. Ou seja, elas conseguem, junto aos seus ginecologistas, dos ambulatórios, de hospitais públicos, tratar essas questões, sim ou não? É bem difícil, Yolanda. Infelizmente, a gente, assim, considerando aqui, né, o estado de Pernambuco, a cidade, Recife, a gente não consegue muito dar direcionamento para profissionais, para centros que trabalhem
com as questões da sexualidade feminina, com disfunção sexual feminina, Isso. o que é muito frequente, né? Muitas vezes por tudo isso que a gente está conversando aqui, a questão cultural, a questão do tabu, e essa mulher, ela chega na fase adulta com muitas queixas sexuais e que é difícil encontrar um local dentro da rede pública para tratar as disfunções sexuais. No entanto, é na rede pública que nossos alunos, né, os pretensos ginecologistas, os ginecologistas da informação, eles fazem os seus ambulatórios, eles fazem os seus laboratórios, né? Então, como é que se educa um ginecologista em formação a tratar das questões de sexualidade se ele mal tem esse ambiente propício? Como é que ele vai entrar no mercado e conhecer esses caminhos, né, para favorecer com que essa paciente que vai procurá-lo, ela se sinta segura, né? Como é que você lida com isso? Verdade, Yolanda, existe essa falha na formação, né? Vamos considerar a formação do ginecologista, existe essa falha dentro de muitas residências médicas. E aí, de alguns anos para cá, a residência do HC, da UFPE, tem sido uma exceção nessa questão. Temos lá um ambulatório de sexualidade, que bom, com a doutora Vilma, né? Em que a gente tem esse local para encaminhar as pacientes com disfunção sexual. E tem um apoio também da fisioterapia, que às vezes trabalha junto com a gente, né? Nas questões de dor pélvica, de dor na relação sexual, de melhorar a consciência corporal. Quantas mulheres a gente coloca na mesa para examinar e a gente fala, contraia. Ela contrai a barriga, contrai o pescoço, sai contraindo mas tudo, não contrai mas não contrai a vagina. Né? Então falta essa comunicação entre a cabeça e a musculatura do períneo. Falta essa consciência corporal. E a fisioterapeuta, né, a fisioterapia pélvica, ela nos ajuda muito nessa questão de melhorar a percepção, as sensações, a consciência corporal da mulher, ter essa condição de contrair quando tem que contrair, de relaxar quando tem que relaxar. Se contrair para muitas mulheres é difícil, relaxar é muito mais. É muito mais. Relaxa a musculatura. Aí fica lá bem rígida. Por falta da consciência, por falta da consciência. Com a fisioterapia, ela ganha esse tipo de consciência? Sim. É a fisioterapia voltada, né, para essas questões. Né? Dentro da fisioterapia existe essa especialidade da fisioterapia pélvica e aí é importante a gente saber encaminhar. Eu vou encaminhar para uma fisioterapia pélvica com qual objetivo? O que é que eu quero? Ok. Porque se, por exemplo, se a questão for incontinência urinária, eu preciso fortalecer a contração dessa musculatura. Se a queixa é dor na penetração ou vaginismo, eu preciso melhorar o relaxamento dessa musculatura. Então, eu tenho que, inclusive, ter esse diálogo com o fisioterapeuta de dizer, olha, eu estou encaminhando, não simplesmente encaminhar e pronto, deixar que ele descubra, não. Eu estou encaminhando porque a queixa é essa, eu percebo que o diagnóstico é esse e que o trabalho tem que ser voltado para essa questão. Aleide, a gente falou sobre a influência da internet, falou sobre como a internet, às vezes, os acessos a blogueiros, né, que falam tudo de sexo, né, às vezes pode levar a gente para caminhos meio esquisitos. E a gente fala de tabus também, né? A gente tem que quebrar na nossa prática clínica muitos tabus, e isso requer. Então, você imagine quando uma blogueira, quando algum acesso à internet traz uma hipervalorização, por outro lado, da masturbação e do orgasmo, que a mulher tem que ter orgasmo, e que o orgasmo é múltiplo, e que, né? Então, assim, o que é esse diabo desse orgasmo múltiplo? E se a mulher tem que ter para ela ser uma super mulher? O que é isso? Pois é, a gente tem que ter clareza do que está causando sofrimento na mulher. O orgasmo é o clímax do prazer. E esse clímax é subjetivo. Não dá para dizer que ele foi satisfatório quando foi 1, ou 2, ou 3.
não dá para contar, nem contar duração, nem intensidade, é algo subjetivo. Ela vai chegar e ela vai dizer se está satisfeita ou não. Quando a gente fala de anorgasmia, é a partir da percepção da mulher. Olha, eu tinha orgasmo dessa forma e agora está menos intenso, está menos frequente. E essa mudança tem que trazer sofrimento para a mulher. Então é algo subjetivo e pessoal. Esse orgasmo, no caso do orgasmo feminino, pode ser múltiplo? Pode. E isso é a diferença da resposta sexual masculina e feminina. Depois do orgasmo, o homem entra numa fase refratária, que a depender da idade, pode ser de poucas horas, de muitas horas, de dias, né? Essa fase refratária após o orgasmo, até ele sentir vontade de ter uma nova relação e sentir um novo orgasmo, é maior do que a fase refratária da mulher. Então, após um orgasmo, se a mulher ela continuar tendo estímulo erótico ou um novo estímulo logo após o orgasmo, o corpo dela responde com outro orgasmo. Mas a gente não pode colocar isso como padrão. É algo que é pessoal, é algo que é subjetivo. O que a gente precisa focar é se aquilo está satisfatório ou não para cada mulher. Cada mulher vai ter a sua experiência, cada mulher vai colocar o como que aquilo está bom ou como que ela deseja que aquilo melhore ou que mude. E o que seria o orgasmo, então, né? É esse clímax, né? Esse ápice do prazer, e que pode, na grande maioria das vezes, é acompanhada por contrações rítmicas da musculatura, da vulva, da vagina, né? E essas contrações podem ou não ser percebidas pela mulher. Bom, o principal que a gente, enquanto profissional que cuida das mulheres, é ter em mente que o importante é o que ela nos fala, o que ela nos traz, se está satisfatório ou não. Uma paciente que chega com a sexualidade maltratada, machucada, ela está precisando, pedindo a atenção disso daí, mas ela tem os genitais atrofiados pela menopausa, né? É preciso fazer um tratamento primeiro, ou você acha que ela vai responder à fisioterapia tão somente né, com o tratamento, biofeedback, não sei exatamente o que, mas é preciso passar por um tratamento, né, de resgate desse trofismo genital, com reposição hormonal, sem reposição hormonal. Como é que é? Esse caminho também é necessário, faz parte? Sim, sem dúvida, né? Com a pós-menopausa, com a queda do estrogênio, toda a mucosa da vagina ela vai ficando atrófica e isso vai causar um desconforto com a penetração. E na vulva também, não só com a penetração. A própria vulva ela fica também atrófica e o toque ele passa a ser desconfortável. Algumas mulheres chegam para mim e falam, doutora, é como se estivesse entrando um monte de gilete na vagina. Olha só que beleza. Que beleza, né? E assim, é daí que surge a necessidade de elas estarem procurando tanto a estética ginecológica, fazer plástica nos grandes lábios, fazer preenchimento, fazer não sei o que lá, fazer botox, fazer... Isso é um ramo assim que está que tá crescendo muito, né? Que é da estética genital, tá? Isso influencia na qualidade. E Yolanda, essa questão da estética vaginal é mais uma armadilha da nossa sociedade para as mulheres. É mais uma pressão, né? Como se não bastasse a exigência de um padrão de beleza do corpo, cabelo, a roupa, a maquiagem, agora está se exigindo que tenha uma vulva com um padrão tal. E aí se procura preenchimentos, se procura clareamento para deixar aquela vulva com aspecto jovem, visualmente jovem. A mulher já não tem mais direito de envelhecer de forma nenhuma. A genitália da mulher ela não pode ficar com aspecto correspondente à sua idade. Entende a questão da pressão?
né? Enquanto que para o homem essa questão, o testículo desce lá no joelho e ninguém nem liga. Mas a vulva da mulher tem que ficar com aspecto jovem. Essa é uma pressão a mais que está se colocando aí na conta da mulher. A gente tem que ficar alerta para não entrar nessa armadilha, não cair nisso, sabe? Existem tratamentos com laser para tratar a atrofia, que aí é outra história. A atrofia, de fato, dificulta a vida sexual da mulher, causa dor, causa desconforto, e aquela dor, quando ela lembra, isso vai impactar, inclusive, no desejo. Quando ela lembra da relação sexual e sabe que vai sentir dor, não ela quero. Bloqueia, eu né? Não quero, né? O sexo é para ser prazeroso e não para ser um momento de sentir dor. E aí ela vai entrar nesse ciclo que cada vez mais vai se distanciando, vai, de fato, trazer questões para a conjugalidade. Então, quando a gente pensa em laser vaginal, a gente tem que diferenciar. Tem laser para parte estética, mas tem laser voltado para a questão do tratamento do trofismo. Né? Aí o trofismo vai impactar na elasticidade e, portanto, na receptividade final da mulher na relação. É a mesma coisa, você falou de armadilha, a mesma coisa de, assim, e como o desejo é impactado pela experiência negativa com o sexo, isso daí atinge muito aquele homem que sempre trouxe a sua própria sexualidade com o objetivo da penetração, e aí, quando ele fica sem, né, fica muito difícil. A gente falou desse homem hoje aqui, mas a experiência prazerosa da mulher, ela vai buscar de novo. Uma experiência negativa, ela vai rejeitar no íntimo dela. Então, como é que se fecha essa conta? Essa conta se fecha lá atrás, né? Conscientizando e educando os parceiros para que eles sejam realmente parceiros no sexo, né? Que não é uma coisa, que não é aquela coisa de obrigação da mulher. Olha, vem aqui cumprir os seus como é que é, as suas obrigações contrato, né? Maritais, né? Então, assim, você vê, o parceiro que agrada sexualmente a mulher é um parceiro que vai ter sexo o resto da vida. Se ele se preocupa com como ela está recebendo esse carinho dele, né? Então, esse feedback positivo ele vai ter sempre. E ele vai ter outra coisa também, ele vai ter uma companheirona para ele, né? Porque a mulher, ela valoriza muito isso no homem. Um homem que olha intimamente para ela, com respeito, né, e com consideração. Essa consideração que a gente quer, né? Toda mulher quer. Pergunte se mulher não quer isso, quer, né? Então, assim, eu torço para que essas gerações novas aí, elas aprendam um pouco mais na internet e busquem, né, informação de qualidade e que saiam um pouco das telas também para viver um pouco o mundo lá fora e olhar olho a olho, né, cara a cara de suas parceiras, para sentirem legitimamente quando elas estão felizes ou quando elas estão só fingindo para manter a relação, que isso acontece demais. O que você diria para essa mulher que está fingindo há tanto tempo, tá? Isso é um recado que eu peço a você, porque eu vejo muito no meu dia a dia, né? Se os homens soubessem quantas mulheres, os homens que se preocupam com isso, quantas mulheres fingem, né? Para manter o dia a dia dela sob controle. Só isso. É só isso que ela quer, não ser aborrecida. E aí ela mantém isso daí. Qual o recado que você daria para essa mulher, para ela mudar virar essa chave, mudar um pouco essa realidade? Tem como? É bem lento, viu? É um processo lento, Yolanda, de conscientização dessa questão. Porque a sociedade machista, patriarcal, ela coloca de fato o prazer masculino como sendo algo intocável. Se teve o orgasmo masculino, pronto, a relação foi perfeita. Top. Foi top. E aí, a geração mais nova, mais atual, tem aumentado essa consciência da importância do prazer feminino também. Mas quando a gente vai se deparar com um casal em torno dos 40 anos, eu até diria 30 anos também, sabe? Nessa faixa etária,
claro que quando a gente vai cada vez mais aumentando aí essa faixa etária, esses conceitos são mais fortes na questão de dizer assim, não, eu garantindo aqui o orgasmo do meu parceiro, tá tudo bem, né? O que eu diria para essas mulheres é que viver a sexualidade de forma plena, elas vão sentir um bem-estar, uma felicidade, vai melhorar, inclusive, a conjugalidade. E isso impacta diretamente na qualidade de vida, na saúde, inclusive na saúde física mesmo. Quantas mulheres a gente atende que chega com queixa de dor pélvica, a gente investiga, faz ressonância, faz exame disso, daquilo, revira e não encontra uma causa orgânica. E muitas vezes essa dor pélvica tem fruto nisso, numa disfunção sexual. Uma vida de um casamento de 10, 15, 20 anos em que ela não sente prazer, muitas vezes sente desconforto, mas ela está lá, cumprindo com a obrigação dela. Porque às vezes fica até aquela ideia, e às vezes o homem reforça isso, né? De dizer assim, mas você não é minha esposa? Se eu não tenho em casa, eu vou buscar lá fora. Ainda tem essa questão dessa ainda faz essa ameaça. Ainda faz essa ameaça. E ela se coloca prontamente nesse local de que precisa servir a esse homem. E para tirar essa mulher desse local e fazer ela entender que o prazer sexual dela é importante, isso realmente é um trabalho, é de pouquinho em pouquinho, sabe? É diferente, por exemplo, daquela mulher que ela conhece o prazer sexual, ela teve uma vivência sexual prazerosa, ela sabe o que a diferença, ela tem um referencial e ela de repente passa por uma fase ou uma questão que ela se separa, encontra um novo parceiro e que a relação, ela tem uma referência, ela tem um referencial do que é uma vida sexual plena. Aí sim, essa mulher ela já, opa, não é isso que eu quero, vou procurar ajuda, não é assim que tá bom para mim. Diferente, voltando para aquela mulher que nunca sentiu um prazer numa relação sexual, nunca sentiu um orgasmo. Ela já coloca aquilo como sendo o padrão, o normal da vida dela. Então, fazer a gente fazer essa mulher perceber e entender que ela tem direito também de uma vida sexual plena, não é de uma hora para outra, não. É um trabalho assim bem lento, sabe? Que tem que ter, inclusive, um engajamento pessoal. Ela pode até ter assim, bem, eu não sei o que é isso não, mas eu acredito que seja bom para mim e eu vou me esforçar para isso. Veja, recentemente eu atendi no consultório, veio o casal e aí ela disse que corta, viu? São pacientes diferentes. Essa mulher que eu atendi, ela veio só e ela falou que fingia ter orgasmo. E ela o tempo todo dizia, meu marido é muito bom, ele é muito compreensivo, ele é um marido que me ajuda com tudo. E, para não decepcionar ele, ela fingia ter orgasmo. Essa mulher tratava de ansiedade, depressão e fibromialgia. Aí eu perguntava, o motivo da consulta dela foi falta de desejo sexual. Pedindo para eu dosar hormônio, pedindo para eu passar hormônio. E essa era a queixa. E eu perguntava para ela, você quer melhorar, aumentar o seu desejo sexual? Com qual motivação? Se não fosse o seu parceiro nessa história, se você fosse só, ou se tivesse um outro parceiro, você estava vindo aqui buscar uma melhora no desejo sexual por você? Não, doutora, por mim não. É por ele. Então, estava tão pesado ela ter que ter uma relação sexual praticamente que por obrigação, por obrigação, que ela veio em busca de um remédio para que aquilo não fosse tão obrigação assim. Mas o foco não era ela, era o parceiro, porque o parceiro era legal, era carinhoso com ela, o parceiro ajudava ela em tudo, inclusive nos serviços domésticos, como se fosse um favorzão, né? Tá fazendo um favorzão danado. Tirar o prato da mesa e vez outra lavar a louça. Então, ela queria retribuir isso.
Mas estava tão difícil para ela manter aquele personagem, aquele fingimento, que ela queria um remédio para que não fosse tão sacrificante assim. Mas não era por ela, era por ele. Ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela não vai melhorar esse desejo sexual. Não existe pílula mágica para isso. E aí me lembra uma escritora, psicanalista, não sei, psicóloga, não sei se era psicanalista, mas psicóloga, com certeza, francesa, que eu gosto muito. Ela foi a primeira que me abriu os olhos, eu gosto muito da obra dela, já falecida, para que a mulher, a mãe de família feliz, ela reflete isso nos filhos. Então não tem aquele negócio de dizer assim, olha filho, seja feliz. Porque você está triste, seja feliz. Se ele não entende, porque filho não entende discurso, filho entende sentimento, ele vai além, ele sente uma mãe feliz, ele não sabe o que é, mas ele sente, isso reflete nele, no ver a vida dele. Então assim, uma mãe feliz é uma estrutura familiar que sente isso, não é verdade? E aí fica tão difícil, parece a mulher tão cuidadora, a mulher se dedica, porque assim, a mulher é quem cuida dos doentes da família. A mulher é quem cuida das derrocadas da família. A mulher, né? Então assim, sempre ela está à frente no cuidar. E para ela, muitas vezes, parece que ela acha muito pouco precisar de cuidado para uma coisa tão besta que ela pode passar sem, porque ela não se dá o direito, né, de sentir mais, de sentir a vida, né, através de uma intimidade saudável, né? E às vezes perde a referência completamente disso daí. Isso, não é isso? Isso. E se ela tivesse essa consciência da importância dela estar bem, como você acabou de dizer, isso ia refletir no bem-estar de toda a família, dos filhos, né? Que é algo de tanta preocupação para a gente, né? Que somos mães. Então, é muito mais do que estar o tempo todo aparando as arestas dos filhos, no sentido de diminuir o sofrimento do filho. Eu acho que se o filho convive num lar feliz, o que você falou foi perfeito, exatamente isso. Os filhos, eles vão se espelhar em exemplos, muito mais do que aquela mãe que está o tempo todo querendo contornar o sofrimento dos filhos. Então, se essa mulher está feliz com ela principalmente, eu acho que é a base de tudo. Eu acho que o cerne da questão é o amor próprio, é ter uma boa autoestima. A partir disso, aí surge os bons relacionamentos, com o parceiro, com a parceira. As boas escolhas que ela vai fazer. As boas escolhas com os filhos. E os filhos, como você disse, vai sentir esse ambiente de amor, de acolhimento, de segurança. Tudo começa na autoestima? Acredito que sim, Yolanda. Acredito que sim. Uma boa autoestima é o que vai mover essa mulher para a pulsão de vida, né? É o que vai dar energia para ela, de buscar sempre o melhor. Aleide, eu espero que essa mulher que precise dessa autoestima encontre profissionais como você, que tenha esse olhar, né? E que a ginecologia, a nossa ginecologia tão querida, né? Ela encontre mais essa mulher e ela ajude mais essa mulher. Eu só tenho aqui a agradecer muito, né? Eu queria que você manda um recado para sua cliente, manda um recado ou então para a mulher que nem sabe ainda que precisa desse seu cuidado, desse cuidado que você pode oferecer. Manda um recado, eu tenho certeza que você vai alcançar essa mulher. Mulheres, o que nós temos de mais valor nas nossas vidas é o nosso amor próprio. É a nossa autoestima. A partir daí, a partir de se cuidar, a partir de se amar, é que nós vamos conseguir amar os outros. Amar aos filhos, amar ao parceiro ou à parceira. A partir desse amor próprio é que a gente vai conseguir ter bons vínculos, inclusive no ambiente de trabalho. Então, vamos parar para refletir como é que anda o amor próprio, como é que anda o autocuidado, né?
se já não está com a dieta tão legal, ou se não está fazendo exercício físico, se já está acima do peso, tudo isso vai refletir tanto na questão da saúde física como na questão da autoestima. Então, vamos lembrar, vamos priorizar o autocuidado, priorizar o amor próprio, porque a partir disso a gente vai conseguir amar mais e melhor. Perfeito, Aleide. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu fico muito contente, tá, de ouvir colegas como você, com esse nível de dedicação que a gente sente como você, né, se dedica ao tema, né? E eu espero que seus alunos, seus residentes, eles aprendam muito nessa jornada deles, né, para saírem para o mercado e ajudar. Porque a gente, como multiplicador, né, a gente tem muito esse reflexo sobre os nossos orientandos, né? Eu só espero que eles aproveitem muito. Tá? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu já lhe acompanho nas redes sociais e parabenizo pelo seu trabalho, de levar informação de qualidade. Obrigada, querida. Um abraço.